Brasil abriu mais de 4 milhões de negócios em 2025. 4 milhões é um recorde histórico. A mídia celebrou, as manchetes foram todas de otimismo. Mas uma pergunta me veio: quanto desses 4 milhões de novos negócios ainda irão existir em 2030? Eu sou a doutora Tereza Gaia, especialista em negócios, advogada e empreendedora. E antes da gente continuar esse assunto, não deixe de se inscrever no nosso canal para você poder estar por dentro dos próximos vídeos. E deixa aquele like, né? Falando em números, existe um outro número que ninguém costuma colocar nas manchetes. Segundo o IBGE, não é fonte da minha cabeça, tá bom? Nem vozes intrusivas. Quase 60% das empresas não duram 5 anos de funcionamento. E entre os microempreendedores individuais, a categoria que mais abriu em 2025, dessa porcentagem que eu acabei de falar pra você, 29% mais ou menos são dos microempreendedores individuais. E esses são os que mais fecham. E hoje eu quero falar um pouco sobre os dois lados dessa história. O Brasil, de certo, fomenta o investimento de abertura de novos negócios. Mas será que ele fomenta também a adequação e a manutenção desses negócios? Será que dessas pessoas que estão abrindo os negócios, elas têm literalmente domínio, potencialidade e principalmente estrutura para a manutenção dos seus negócios? Porque o que eu vejo é muita gente fechando antes mesmo de começar, entendendo que não serve para empreender e talvez não esteja empreendendo com o método certo ou nem com nenhum método. Vamos falar um pouco mais de dados para você entender a dimensão do que está acontecendo e me acompanhar. Em números, isso vai representar que mais ou menos por dia é como se 11 mil novos negócios tenham surgido em 2025. Mas quando você olha para o tipo de ambiente comercial e principalmente empresarial que nós como brasileiros temos vivido, você identifica que muita gente provavelmente fechou. E aí, qual é a dinâmica? A gente fomenta para abrir, mas não dá direcionamento para manter? Antes de falar por que fecharam, eu acho que a gente tem que falar do porquê abriram. E a razão que mais aparece nos estudos é que menos a gente quer ouvir. Necessidade, não oportunidade. Às vezes as pessoas têm a ideia romântica de que toda vez que nasce um empreendedor, uma empreendedora, é porque ela teve uma grande, ou ele teve uma grande oportunidade. Mas a maioria das vezes é por necessidade, sobrevivência, ou suportar o processo. Isso não é uma crítica a quem faz isso. Afinal, existe uma necessidade e, após, talvez, uma oportunidade. Mas entender a dinâmica do porquê abre e porquê fecha, a gente precisa olhar para o cenário da abertura. Quando não existe geração de empregos, num ponto de vista social e econômico, as pessoas vão partir para criar oportunidades e fazerem seus próprios negócios. E tudo isso é óbvio que tem valor. Mas eu entendo que o custo é alto quando ele não vem acompanhado de capacitação e planejamento. Agora tem um outro grupo, que é o que eu chamo de empreendedor por inspiração. Viu alguém fazendo, achou que era mais simples do que realmente é, abriu sem entender muito o mercado, sem testar muitas vezes o produto, sem planejar o financeiro e descobriu na prática o que um planejamento teria demonstrado antes. Mas você não acha que seria injusto colocar toda essa culpa no empreendedor? Porque o sistema brasileiro tem problemas sérios que precisamos de nomear. Um dos maiores sistemas tributários em complexidade e principalmente em alto índice de carga tributária é o brasileiro. Abrir uma empresa é relativamente simples no papel, mas manter a regularidade fiscal, tributária, manter-se adequado àquilo que o nosso sistema financeiro diz é um pouco mais complicado. Isso às vezes vira um labirinto que consome tempo, dinheiro, anos de vida de quem só queria trabalhar. A carga tributária sobre qualquer pequeno negócio no nosso país é pesada. O acesso a crédito pelo capital de giro nem sempre é tão viável para qualquer empreendedor. As taxas de juros não passam pelo seu melhor momento atual, o que torna qualquer financiamento empresarial um risco à própria existência do negócio. Tem um problema cultural também que eu vejo na prática, no dia a dia. Muitas pessoas abrem empresas sem entender o que estão abrindo, sem nem fazer um contrato social, sem entender as diferenças, limitações e principalmente obrigações de pessoa física e jurídica. Coisas simples como misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa
podem envolver responsabilização do empreendedor com a sua própria renda daquilo que deveria ser uma dívida da empresa. O sistema, na verdade, foi feito para quem já sabe jogar. Quem não sabe acaba pagando um preço muito alto por aprender no meio do jogo ou às vezes quando o jogo já está na prorrogação. Se você está pensando em abrir um negócio, já até tem um, mas pensa que não está funcionando como deveria, se inscreve nesse canal agora. Esse é o tipo de conteúdo que vai te ajudar a tomar as melhores decisões ou, no mínimo, estar muito mais capacitado e preparado para jogar o jogo certo. E deixa o like, né? Não custa. Vai levar esse vídeo para muitos mais empreendedores e quem sabe a gente não pode fazer não só um número de abertura de empresas, mas de manutenção daqui a alguns anos, quando você ver esse vídeo novamente. Vamos para o que importa. O que as empresas que sobrevivem têm em comum? Uma pesquisa feita pelo Sebrae identificou que aqueles que sobrevivem, eles tinham uma experiência anterior naquele ramo que os outros que não sobreviveram não tinham. Você percebe que isso não é uma coincidência isolada? Isso é conhecer o setor, isso é ter know-how. Outro fator importante é gestão financeira básica. Eu não estou falando de saber fazer o Excel, tá? Porque eu também não sou muito chegada, mas eu tenho quem faça. Mas quando você não tem quem faça, você precisa identificar que um mínimo financeiro você precisa ter de gestão para o seu negócio continuar rodando e continuar funcionando. Eu gosto de falar que quem não sabe o custo, não sabe qual é o valor. E aí você não precifica corretamente. Saber quanto você precisa ter de margem de lucro, quanto você tem de capital de giro, aliás, quanto você precisa ter de capital de giro. Quantos negócios eu vejo na advocacia, as pessoas chegando no escritório com negócios abertos e não tem capital de giro, não tem um lugar para tirar o dinheiro para pagar alguma conta ou algum imposto que tenha vindo dobrado naquele mês. Vivem em regime de contingência. E quem vive assim, obviamente, em algum momento vai ter que puxar a alavanca do SOS. Ó, se você está pensando em empreender, vou te falar umas perguntas que você precisa saber responder antes de pensar em ter um CNPJ. Primeiro, existe demanda para o serviço ou para o produto que você está querendo entregar para o mercado? E não é aquilo que você pensou, não são as vozes intrusivas da sua cabeça, mas é uma análise do mercado, uma análise séria. Você está querendo abrir uma pizzaria e é delivery. E naquele lugar existem prédios, existe um raio de poucos quilômetros pessoas que morem ou que trabalhem naquele lugar. Aliás, quem trabalha costuma almoçar pizza ou somente quem está morando? Tudo isso é uma análise que você precisa fazer de viabilidade negocial. E isso é para qualquer empreendimento, seja ele pequeno ou grande. Segundo, você sabe o custo real daquilo que você pretende vender, entregar para o mercado? E eu não estou falando o custo, somente o insumo para você produzir algum produto, mas eu estou falando de tudo que engloba. Eu estou falando da luz, eu estou falando da internet, eu estou falando do imposto, da tributação. Às vezes as pessoas elas saem vendendo serviços e produtos e depois alguém fala, eu quero uma nota fiscal. Ué, nota fiscal? E aí você não sabe qual é o custo tributário daquela nota que você vai emitir. É claro que a longo prazo, e às vezes até a curto prazo, né, gente? Isso vai sangrar na sua empresa. Terceiro e o mais importante, na minha opinião, você tem uma reserva financeira para aquele negócio suportar os primeiros meses de implementação. Por quê? Veja bem, todo negócio ele precisa de um tempo para respirar. Assim como uma criança precisa aprender a andar e ele precisa da ajuda dos pais ou do tutor legal, assim é o seu negócio. Ele vai precisar de ajuda, de injeção, de alimentação. E se você já nos primeiros meses começar a literalmente pegar tudo que ele te dá, é óbvio que no final de um pouco tempo ele não vai ter nada para te entregar. E isso é muito importante. Como advogada, eu preciso te perguntar, você sabe das implicações legais de abrir um negócio? Você sabe qual é o tipo societário que você deveria abrir? Quais são as implicações não só tributárias, mas legais daquilo que você está entregando? Tem alguma responsabilidade civil no tipo de serviço que você está fazendo? Imagina um engenheiro, ele tem uma responsabilidade técnica sobre a execução de uma reforma numa estrutura. Então, ele além de ter uma responsabilização fiscal perante tributos e fazendas, ele tem uma responsabilização civil por qualquer dano. E no seu negócio, no seu nicho, você sabe qual é a sua responsabilidade? Agora vamos olhar para o outro lado, o lado do Brasil, o lado daquele povo lutador. 4 milhões de negócios novos abertos em 2025. Isso é vontade de crescer, vontade de evoluir, vontade de persistir.
um povo que não desiste e que não foge à luta. E isso é algo que literalmente faz a gente sonhar e olhar para o futuro sorrindo. Agora, gente, vamos falar, né? Literalmente, o Brasil é o lugar onde o empreendedor aprende a ser resiliente. Não existe nada mais fantástico e nada mais desafiador do que ser um empreendedor brasileiro. Ser alguém que tem uma empresa ou tem um negócio nesse país ensina você a resiliar em todos os graus possíveis. Você aprende no improviso, vai literalmente se adaptando e se adequando ao jogo. E muitas das vezes a taxa de reempreendedorismo é a mais alta. É aquele empreendedor que começou, errou, caiu, se machucou, ralou o joelho, mas começou tudo de novo e muitas das vezes fazendo uma versão ainda melhor e mais forte. E o problema não é a sede de vencer, é que a gente glorifica muito a abertura, mas a gente se encanta por aquela explosão do lançamento. E a gente precisa fazer a manutenção diária de cada um dos nossos sonhos e principalmente do empreendedorismo. Que a gente precisa juntar essa coragem que nos sobra e colocar um pouco de capacitação. E essa capacitação nós vamos ter que buscar, né? Muitas vezes o governo, literalmente as prefeituras, as fazendas, elas não têm uma política assistencialista para capacitação. E é isso que o empreendedor precisa, né? Ser capacitado e habilitado para exercer a competência negocial que ele tem. A ideia desse vídeo é te preparar não só para o entusiasmo do começo, mas para que você não tenha um desespero numa saída ou numa continuidade. É literalmente capacitação. Eu amo conhecer histórias, principalmente de empreendedores. Eu já fui uma empreendedora que acertou, errou de novo e por enquanto tenho acertado. E eu quero conhecer você. Você já empreendeu? Já errou? Já caiu? Ou tá pensando em empreender? Fala aqui pra mim nos comentários para eu te conhecer e quem sabe trocar minhas experiências, ajudando você a ter a manutenção dos seus sonhos e principalmente dos seus negócios. Beijo da Gaia e não esquece, hein? Se inscreve no canal e não deixa de curtir e comentar. Beijo!